Brasil foi uma colônia portuguesa. Embora o processo de colonização tenha ocorrido na região Nordeste e a primeira capital do Brasil tivesse sido Salvador, em 1763 o centro do poder político se deslocou para o sul. Antes desse fato, Salvador gozava de boa condição no Império Português. Ao menos, esse foi o discurso utilizado pelas classes dominantes soteropolitanas. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, comentam, compartilham. Vocês sabem que isso ajuda muito o canal, faz com que esses vídeos cheguem a mais pessoas e eu gostaria apenas de agradecer a todos vocês por essa ajuda. A política não é feita apenas de atos de poder, ela também manifesta-se no discurso, nas representações e no imaginário. As práticas de poder necessitam de meios simbólicos para se firmarem no inconsciente coletivo. Nenhum poder é feito só de imagem, mas sem nenhuma imagem não há poder visível. Os atos representacionais também são práticas de poder. A historiadora Guida Marques, em seu artigo intitulado aspas, por ser cabeça do Estado do Brasil, fecho aspas, as representações da cidade da Bahia no século XVII trata das diversas metáforas corporais dirigidas à cidade de Salvador. A cidade se confunde com o corpo político, o simbólico, e o corpo biológico, o orgânico. Elas demarcam as hierarquias do poder colonial. Para Guida Marques, abro aspas, é sobretudo como cabeça que aparece referida ao longo do século XVII, tornando-se então claramente a cabeça do Estado do Brasil. A linguagem política desse período testemunha amplamente a influência da metáfora corporal. A primeira sugere mais a ideia de circulação, enquanto a segunda reenvia precisamente para a de hierarquia. Fecho aspas. Como defende a autora, a soberania capitaliza um território. Ser a cabeça de um Estado é institucionalizar o Brasil. Manifesta-se aí uma busca pela distinção de Salvador em relação aos demais espaços colonizados por Portugal. A autorreferência não inclui a denominação de colônia ou possessão, que demarca a submissão, mas a de Estado, que remete à autonomia. Salvador foi criada por uma ordem régia, cidade-fortaleza por primazia. A criação do bispado, em 1551, a transformou em centro administrativo da religião católica na América Portuguesa. Ao longo do século XVII, o governo geral de Salvador adquire complexidade com a criação de instituições, cargos e o surgimento de novos interesses políticos. Para Guida Marques, abro aspas, a ingerência da monarquia na cidade não deixou de ser uma fonte de tensão sempre renovada ao longo do século XVII, mas levou, de fato, a uma acrescida interdependência da cidade da Bahia com a coroa. A articulação entre o poder monárquico, o governo geral e a Câmara de Salvador fica cada vez mais evidente, conferindo à cidade da Bahia um papel importante no sistema político do Estado da Bahia, do Estado do Brasil, fecho aspas. Havia uma ambiguidade no tratamento da coroa para com a Câmara de Salvador. O centro reconhecia a cooperação com Salvador como parte importante do governo colonial. A cidade possuía uma vantagem em relação às demais. Próxima da costa africana, passagem obrigatória para os que vêm de Goa. Notícias aportam em Salvador antes de chegar aos ouvidos da coroa. Para além da comunicação oficial com a sede do Império, Salvador utiliza a celebração de eventos para manter íntima relação com o poder simbólico dos monarcas. Era uma forma de integração entre o Brasil e a metrópole. Mas, mesmo a cabeça do Estado do Brasil tinha de baixar a cabeça para Lisboa, pois, diferente desta, não possuía a coroa e o cetro. Guida Marques descreve essa condição, abro aspas. A relação da cidade da Bahia enquanto cabeça com o mesmo estado do Brasil revela-se ambígua. Praça mercantil, a cidade da Bahia afirma-se, durante o século XVII, como metrópole comercial, desempenhando rapidamente um papel essencial na exportação de açúcar, fumo e algodão, bem como no reabastecimento de gêneros alimentícios, na redistribuição de produtos e no fornecimento de mão de obra escrava.
Apesar da sua importância econômica, a sua dominação sobre o estado do Brasil não parece tão evidente. É certo que o poder da Bahia sobre o recôncavo se fortalece durante o século XVII. Fecho aspas. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Vocês sabem o quanto isso é importante. Gostaria de agradecer a todos aqueles que fazem, né, essas pequenas ações, mas que fazem um canal como o meu chegar a um status de grandeza no futuro. O fator mercantil da Bahia foi usado muitas vezes para defender os argumentos políticos da Câmara de Salvador. A dignidade da cidade, como aponta Guida Marques, ampara-se no poder simbólico da monarquia. No ano de 1646, Salvador adquire privilégios idênticos ao da cidade do Porto, uma concessão de prestígio ao poder local. A defesa de sua distinção era reforçada com sua representação na corte. Nas correspondências enviadas à corte, a Câmara de Salvador usava a metáfora corporal de cabeça do Estado, sempre reforçando sua distinção entre as demais possessões coloniais. Salvador, enquanto uma cabeça estatal, precisava de mais autonomia para melhor gerir os seus negócios, necessitava de instituições e quadros administrativos próprios. Havia certa relutância da coroa em atender esses pedidos, o que fazia as negociações demorarem muito na concessão desses mesmos pedidos, e até mesmo havia a forma de negá-los. A sede imperial não queria uma concorrente dentro de seus próprios domínios. A dignidade da cidade manifestava-se em seus representantes. Nesse intuito, Salvador busca escrever a sua própria história com suas próprias tintas. Abro aspas para Guida Marques. A projeção imperial, investida pela Câmara da Bahia, numa estratégia de enaltecimento da cidade, prolonga-se, por fim, no âmbito da escrita da história promovida por ela na segunda metade do século XVII. Em 1655, os procuradores do Estado do Brasil requeriam da coroa a concessão da instituição de um cronista oficial para a América Portuguesa. A primeira história da América Portuguesa, escrita por Sebastião da Rocha Pita, natural da Bahia. Fecho aspas. A arquitetura e urbanização de Salvador seguiu os moldes lusitanos. A área portuária foi aterrada e por cima dela foi construída a Cidade Baixa, idêntica a Lisboa. A Câmara de Salvador esteve presente no processo do reordenamento urbano do século XVII. A população crescia e a cidade precisava comportar esse aumento. O abastecimento de água foi um dos grandes desafios nesse processo pela ausência de fontes públicas de água. As fortificações atraíam os olhares dos governantes. O governo geral ficava no litoral, ameaçado por piratas e potências estrangeiras. O empenho urbanístico soteropolitano não se resumiu às questões de segurança. A reforma e a construção de prédios estatais e religiosos também receberam investimento. Os edifícios da Câmara e do Palácio do Governo Geral foram beneficiados com as medidas. Abro aspas para Guida Marques. As fortificações, as igrejas, os palácios pautam os mapas da cidade da Bahia como as suas descrições, representando por seu turno um discurso sobre a cidade. A arquitetura urbana vinha assim totalizar a arquitetura da topografia, um espaço político e uma dinâmica econômica, sugerindo ainda a circularidade da representação com a norma. Fecho aspas. A cabeça do Estado não era apenas uma representação, era a cidade de Salvador. Seu espaço físico deveria acompanhar os discursos. As representações não seriam efetivas se Salvador mantivesse sua estrutura próxima à de uma colônia vulgar. Essa mudança atendia a outros critérios simbólicos, entre eles as celebrações públicas, seja de cunho religiosos ou régias. As representações desfilam pelas ruas da cidade. Essa rede de representações oculta outra Salvador, a da escravidão, a indígena, a estrangeira, a pobre e maltrapilha cidade de Salvador. Esses habitantes, que embora neurônios da cabeça do Estado, só possuem espaço nas atas da Câmara de Salvador como maculadores da ordem institucional. Nunca surgem como sujeitos, são corpos indesejados. Foram eleitos como inimigos interiores do governo geral, e os inimigos do governo geral eram inimigos da coroa. As preocupações de Lisboa eram as de Salvador. No entanto, as de Salvador nem sempre correspondiam às de Lisboa.
Salvador, embora importasse muito no espaço imperial lusitano, ainda era uma das várias colônias portuguesas. Sua busca por distinção não extinguiu sua condição de subordinada. O livro que usei como referência nesse vídeo foi a coletânea Salvador da Bahia, Retratos de uma Cidade Atlântica. Ela foi uma coletânea publicada em colaboração com autores brasileiros e portugueses, numa edição binacional. O livro foi organizado por Evergton Salles Souza, Guida Marques, autora do artigo usado como referência, e Hugo R. Silva. É uma obra que eu pretendo fazer mais vídeos sobre, porque tem muitos artigos de interesse aqui, que tratam não só da cidade de Salvador, mas da Bahia de um modo geral. Então, para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, deixa uma sugestão. Deixa aqui seu entendimento sobre a discussão feita aqui, se vocês conheciam essa importância e essa relevância que Salvador tinha, durante o período colonial, essas representações que ela tinha como cabeça do Estado do Brasil, já se via já como o Brasil já se via como um Estado, no momento que ainda era colônia, no século XVII. Então deixa aí seu comentário e até o próximo vídeo.